Senhor presidente, iniciar por agradecer sua sensibilidade, sua compreensão, os colegas vereadores, aqueles fortalezenses que nos escutam pela FM Fortaleza e os que nos assistem pelo canal 6 da NET, pela TV Fortaleza. Me traz a esse microfone, presidente Carlos Mesquita, eterno presidente Salmito Filho, algo que eu venho já há mais de um ano alertando, chamando a atenção e tentando sensibilizar as instituições fortalezenses e cearenses, o mundo político, social, que são os gastos, mais objetivamente os gastos, que são os gastos advindos do fato de Fortaleza ser candidata à subsede dos Jogos da Copa de 2014. Nós temos uma cidade com muitos problemas, que, como toda grande cidade brasileira, para se fazer justiça, tem problemas sociais. Não há uma grande capital, e não sejamos aí hipócritas. Claro, uma má gestão pode piorar muito a vida de uma cidade, mas Fortaleza sempre teve problemas, historicamente. E as grandes capitais têm problemas. O Brasil resolveu abraçar, com muita coragem, com muito destemor, e teve a opção, adotou a opção política de se candidatar à Copa do Mundo. Eu faço reservas violentas, reservas a isso. Eu penso, vereador Cacá, que nós somos um país ainda, apesar dos números que nos elevam a uma condição já de uma das 10 maiores potências do mundo, economicamente falando, socialmente nós estamos no número 154. A linha da pobreza, apesar de todos os avanços dos últimos 10 anos, ainda não conseguiram tirar o Brasil de uma condição de muita miséria. Na cidade de Fortaleza, apenas 32% da nossa cidade, por exemplo, tem recepção e coleta de saneamento básico, do sanear. A esmagadora maioria, vereador Leonel Alencar, da cidade de Fortaleza, sequer saneamento público tem. 51% do povo cearense não tem acesso à água tratada. A água tratada, não é sequer saneamento. E esse estado, essa cidade abraçaram o desafio de fazer uma Copa do Mundo. Mas especificamente a minha fala hoje diz referência e faz referência que a cearense já promoveu um ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, contra a aprovação de um instrumento, de um monstrengo jurídico chamado RDC, Regime Diferenciado de Contratações, ou de contratação. Primeiro, na pressa por fazer as obras da Copa, flexibilizaram a lei de licitações. Depois o Senado aprovou o regime diferenciado de contratação. Os vereadores já sabem o que é isso, eu vou explicar ao povo de Fortaleza. Regime diferenciado de contratações, aliado à medida provisória 507, que lamentavelmente teve como relator um cearense, o deputado federal Guimarães. Essas duas peças vão permitir, vereador Carlos Mesquita, que as construtoras envolvidas nos gastos que chegarão a 20 bilhões de reais, que é o total de todos os gastos, previsão de todos os gastos para as obras da Copa do Mundo, nos 8 estados. 6 bi aqui, viu? 6 bilhões, esclarece aqui muito tempestivamente o vereador Leonel Alencar. Esses 20 bilhões de reais gastos Brasil afora serão com o RDC, com o regime diferenciado de contratações. Eles serão gastos, vereador Carlos Mesquita, imagine só, longe da legislação 8666, da lei de licitações, e permitindo que certas aberturas e concessões sejam realizadas, quando nós sabemos, desde a fundação deste país, da monarquia à república, nós sabemos e não precisamos mencionar os problemas que construtoras, os problemas que os grandes consórcios e que as grandes empreiteiras têm com o dinheiro público. Se sob a fiscalização de todos os tribunais de contas dos municípios e da União, se sob a fiscalização e os holofotes de Ministério Público Estadual e Federal, a Procap aqui no
o Estado do Ceará tem feito um grande trabalho, a Procuradoria dos Crimes contra a Administração. Se sobre os olhares da imprensa, vigilantes e diligentes e corajosos da imprensa, se com tudo isso, diariamente, o povo brasileiro, cearense e fortalezense é sangrado, é roubado por licitações que todos os dias estampam os jornais, e eu vou me referir, claro, somente à cidade de Fortaleza, porque eu não sou deputado estadual nem deputado federal, mas se todos os dias os tribunais nos dão notícias de licitações irregulares, com todos os olhares dirigidos para essas construtoras, o senhor imagina, fortalezense, o que vai ser, ou o que serão, bilhões de reais gastos ao arrepio e à margem da lei. Imagine, vereador Ciro Albuquerque, com essa tal medida provisória do sigilo, permitir que essas construtoras gastem sem prazo para terminar, para começar, para dizer o que é, não vai ter prazo para aditivo, vai fazer o que quer, vai contratar, tudo isso em nome de uma Copa do Mundo. Num país miserável, num país pobre, que ainda carece tanto de saúde e de educação. É tão grave e a situação que a própria ministra, eu estou aqui com o jornal O Povo. Vereador Marcelo Mendes, se possível, permita uma parte, vereador. Com prazer, ao vereador Leonel, ouvirei. Vereador a própria ministra nos informa, Miriam Belchior, que já sabendo que não vai conseguir, ou não vamos conseguir, no Brasil como um todo, completar as obras de mobilidade urbana, de infraestrutura, as privadas de hotelaria, a aeroportuária, nada, já estão pensando em decretar feriado nos dias da Copa, para que tudo fechado, banco, comércio, a cidade parem e os turistas possam andar e as pessoas possam se movimentar, porque já há um recibo passado pela própria ministra, pelo próprio governo federal, de que não vão conseguir fazer as obras. Eu sou um homem pragmático. Sob certo aspecto, a ministra até está certa. Se vai ter Copa mesmo, e se é para não passar o constrangimento que passou a África do Sul, de gente na recepção dos hotéis, e os quartos não estavam prontos ainda, se é para passar por esse tipo de vergonha, é melhor decretar feriado mesmo. Mas olhem a sinalização do que vem por aí. Olhem os recibos que estão sendo passados pelo próprio governo federal do que vem por aí. Vereador Marcelo. E sob a égide desta pressa e desta urgência, nós vamos sofrer, nós cearenses, fortalezenses, brasileiros, a maior sangria que o tesouro brasileiro, a maior roubalheira. Isso é responsabilidade minha, vereador Marcelo Mendes. A maior roubalheira que esse país já teve notícia será essa história de Copa do Mundo. Não tem Copa do Mundo para a saúde. Não tem Copa do Mundo. Por que esse esforço concentrado de atropelar, de passar por cima, de rolo compressor, de tirar a lei de licitações, de botar o Senado para votar regime especial? Por que isso não é feito para fazer escola? É isto que a população não entende. Vereador, e é isto que eu vou ouvir. Vou com prazer e com honra. É isto que a população, o presidente Carlos Mesquita, não compreende. E é por isso que nós políticos estamos hoje, em qualquer pesquisa, no fundo da simpatia do povo brasileiro. É a igreja, é a polícia, a última coisa. Faça essa pesquisa em qualquer das 5.564 cidades brasileiras. A instituição e as pessoas que o povo menos gosta são dos políticos. É porque nós permitimos e nós patrocinamos esse tipo de coisa. Se um extraterrestre, se existisse ou existir, descer a Terra, vier ao Brasil e conhecer nossas dificuldades, explicar a este extraterrestre que nós estamos fazendo isto para uma Copa ou um campeonato de futebol, enquanto gente não vai ao banheiro, não tem água, não tem saúde, morre a míngua, não tem remédio, notadamente e especialmente quando esse dinheiro vai ser roubado, esse regime diferenciado de contratações vai permitir que se roube ainda mais o dinheiro brasileiro. O presidente Carlos Mesquita é de doer. É o que o povo da cidade de Fortaleza, do estado do Ceará e do Brasil não compreende. Não compreende. E com a sua especial deferência, compreensão e sensibilidade, se eu puder, eu ouço meu querido Cacá e ouço meu querido Leonelzinho. Que seja rápido, porque o presidente... Eu serei breve, vereador, mas é só para me associar, vereador Marcelo Mendes.
Eu acho que é muito oportuno para nós, quando Vossa Excelência tem esse espaço aí na tribuna, que a gente aprende e a gente ouve com muita atenção esse inteligente pronunciamento do vereador Marcelo Mendes. Eu já venho denunciando isso há tempo, vereador. Essa RDC, para mim, é uma das grandes imoralidades que foi aprovada através do nosso Congresso Nacional. Não podemos permitir. Se a roubalheira já existe através da 866, imagine com a dispensa de licitação. E é que eu digo sempre, uma obra, colega vereador e vereadores e imprensa, não é obra de 100 mil não, vereador. É obra de 1 milhão para frente, obras grandes. Sem licitação, sem processo licitatório, se já com os processos licitatórios, já acontece o que vem acontecendo aí no país, a vergonha nacional, até os escândalos a toda hora. Imagine, vereador, com relação... Ontem eu disse aí com muita propriedade, por que não se pensa também de fazer, não uma Copa do Mundo que não podemos fazer, vamos defender o nosso país, mas por que se não faz uma Copa do Mundo, uma Copa do Brasil da saúde, a Copa da educação, uma Copa da educação, da habitação, do saneamento, por que não se promove isso também? Muito obrigado. Eu que agradeço, vereador Leonel, por favor. Vereador Marcelo Mendes, Vossa Excelência, que sempre coloca nessa tribuna as coisas condizentes mesmo, que nós começamos a refletirmos aqui. Nós estamos fiscalizando essas obras. Você me deu até esse poder que eu estou dizendo, você que foi o criador dessa comissão, e me orgulho em presidir essa comissão, porque nós estamos trabalhando. Mas eu concordo com você, com Vossa Excelência, quando você coloca essa situação dessas dispensas de licitação. É um absurdo. E muitas vezes eles estão colocando agora a culpa na FIFA. Porque, me perdoe ele interromper, vereador, de nada adiantarão as comissões e comitivas das assembleias e das câmaras, porque sob a égide, sob a luz da 507, medida provisória, e do RDC, que são legislações federais, não vai adiantar vereador e deputado fiscalizar, não. Se o senhor, ou o Ministério Público, ou qualquer entidade federal ou estadual encontrarem irregularidades, não vai adiantar, porque a lógica da lei de licitações, essa acabou. Vão fazer o que querem. E se o Leonelzinho Alencar, com o grande trabalho que vem fazendo à frente da presidência da comissão, mesmo que o senhor identifique algo, de nada adiantará, porque é o vale tudo. Verdade. Então, você já colocou as minhas palavras. Ia se associar. É impressionante como a sangria vem dessa FIFA. Ou entidade forte nesse mundo. Eu fico impressionado. Você está colocando aqui uma situação de obras importantíssima. Quem é que vai, como você diz mesmo, quem está fiscalizando, vamos elaborar um relatório para entregar aqui o ministro Orlando Silva nessa casa. Agora, qual o respaldo que esse relatório vai ter? É verdade, Vossa Excelência não está... Estou dando toda razão, Vossa Excelência. E outra coisa, vereador, a FIFA faz uma sangria mesmo nesse país. Em todos onde tiveram Copa de 2014 ou Copas afora, acontecendo a sangria. As legislações municipais não são aceitas. É do jeito que eles querem. E quer dizer que nós, parlamentares aqui do municipal, governo do estado, deputados federais, não vale nada? Não, eles são uma instituição internacional e as leis locais, se o Brasil quiser recepcionar a Copa, o que vale é a lógica da FIFA. Da FIFA e a legislação brasileira, como a legislação da África do Sul não existiu. Então, para finalizar, vereador Carlos Mesquita, conte com o meu apoio, Vossa Excelência está de parabéns, né? Esse debate tem que ser feito nessa casa. Todas essas obras que estão acontecendo em Fortaleza, tem que estar o povo sabendo da responsabilidade, ciente de recursos que está sendo gasto, tem que ter placas, em tudo. Então, Vossa Excelência, como representante do povo, junto com essa casa, está de parabéns para a gente ver, né, toda essa transparência que a Copa 2014 vai deixar esse legado também para a cidade de Fortaleza. Obrigado pela compreensão, senhor presidente. E uma última pergunta, uma última lembrança ao povo de Fortaleza em especial. Nós já aniversariamos mais de ano da realização, querido Ronivaldo Maia, da Copa do Mundo na África do Sul. E um ano depois, vamos nos perguntar, vamos pesquisar, em que a África do Sul melhorou? Em que os índices sociais da África do Sul melhoraram? Vamos responder essa pergunta que diz respeito ao passado, para saber se as promessas que estão fazendo para o povo brasileiro de um futuro melhor por causa de uma Copa, de fato são verdadeiras, ou se são interesses de construtoras, de montadoras, do setor empresarial e de outros que aqui até seria irresponsável revelar. Muito obrigado, presidente.